I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E assim, quem assina o canal, acompanha o canal faz tempo, sabe que inclusividade, eu sempre falo que inclusividade é importante, se não, tirando as vertentes mais radicais do feminismo. O feminismo foi uma parte importante, né, culturalmente falando, historicamente falando, isso do ponto de vista de quem estudou história, não de achismo de internet. E que eu, sou totalmente a favor, inclusive não canso de falar. Em HQ, tem mais é que ter um monte de homens se beijando, um monte de mulher se beijando mesmo, não tem problema nenhum, um monte de casal, não tem problema. Desde que isso não seja feito em detrimento de personagens que já existem. E aí as pessoas chamam qualquer pessoa que reclama dessa usurpação de personagens já estabelecidos e tudo mais, de hater, disso, daquilo outro. Mas se você parar para analisar, a gente vive um momento em que menos de 10% da população, isso eu estou falando da população brasileira, em outros países é ainda menor, mas em relação à população brasileira, algo em torno de 8% da população quer de qualquer forma suplantar os outros 92%, não no diálogo, mas na gritaria, no ataque histérico, querem impor as suas necessidades, as ditas necessidades, né? E aí, da virada do ano pra cá, começou uma nova onda de... Porque o Sam e o Frodo, menina, se você acha que eles são héteros, meu Deus, menina! Assim, é aquela coisa. Você começa a antagonizar ao invés de criar pontes. Como a gente consegue resolver questões que às vezes são diametralmente opostas? Como você consegue? Criando pontes para estabelecer diálogos frutíferos, diálogos que os dois lados, na verdade, têm que ceder para que um objetivo comum seja atingido. Mas não, diálogo? Diálogo é o cacete, o negócio é aqui, ó. Falei, tá falado, e quem não gostou é maquinista. E acabou, é maquinista. Seu taxista, motorista, é aquela coisa. E assim, isso tá virando uma coisa igual. Parece que ninguém quer o diálogo. Ninguém. E aí voltou essa onda do Frodo e do Sam serem um casal. E, pelo amor, né, cara? Então, com a chegada cada vez mais próxima, né? Não que esteja tão próxima, mas cada vez mais próxima, né? Da série do Senhor dos Anéis, o ataque, não só ao Senhor dos Anéis, mas em especial a dois personagens que, são os personagens queridos, né? Tem vários personagens, mas todo mundo acaba tendo um carinho especial. No meu caso, eu me irrito um pouco com o Frodo. Eu sou mais da galera que gosta mais do Sam. Entre os dois, né? Meu personagem favorito, se for colocar uma ordem, seria Aragorn, Gandalf, Sam, e aí o resto fica lá se degladiando por posições. E, outro dia eu li, não lembro aonde, uma frase, e eu concordo, na verdade um conceito. Vândalos culturais ficam repetindo essas mentiras e tentando fazer aquela velha máxima funcionar, né? Água mole e pedra dura, fazendo com que eles sejam um casal. Porque na cabeça dessas pessoas não pode existir uma amizade entre uma mulher e outra mulher, a menos que tenha cunho sexual. Não pode existir amizade de verdade, amizade mesmo, entre um homem e outro homem sem cunho sexual. E na cabeça desses caras também, isso deve ser uma vida bem triste, porque esses caras, por exemplo, não conseguem ter amigos heterossexuais, porque tudo vai ter um cunho sexual, seguindo essa mesma lógica. Tudo é uma relação sexual. Não existem relações de amizade, apenas relações sexuais.
É a mesma coisa que aquele idiota que acredita que um homem ou uma mulher não podem ser amigos. Então eles ficam repetindo essa mentira, esses vândalos culturais. Eu adorei esse termo, vândalos culturais. E, ela é tão facilmente refutada no próprio livro, né? Mas esse pessoal continua vomitando essas groselhas naquela esperança. Água mole, pedra dura. Porque tem também aquela coisa, se a gente repetir uma mentira muitas vezes, talvez um número suficiente de pessoas comece a acreditar nela. É só ver o caso ridículo do móvel criado mudo, que atualmente, por conta de uma matéria estúpida de 2019, eles pegaram a etimologia da palavra, jogaram ela no lixo, e a partir de agora, criado mudo é um termo racista. Eu vou continuar tendo criados mudo, vou continuar comprando criado mudo e não tô nem aí. Porque etimologicamente falando, não tem absolutamente nada de racista na história absurda que inventaram. Como se as pessoas ficassem com com um escravo no canto da cama 24 horas por dia, ou enquanto essa pessoa estivesse no quarto. O simples conceito é de uma estupidez tão grande. Infelizmente, o alcance do canal não é o que ele poderia, essencialmente porque o conteúdo não é querido pela grande corporação. Então, por isso eu peço o apoio de cada um de vocês acessando o site www.apoiocoletivo.com/geekvelho e apoie o canal, e lá você vai ter algumas vantagens em se tornando um apoiador do canal. Muito obrigado. É a mesma coisa que tentar me proibir ou tentar me fazer com que eu me sinta mal por usar Xing Ling. Quando Xing Ling é Xing Ling. E o filme vai continuar sendo Xing Ling. E cada vez que eu falar do personagem Xing Ling, vou tratar ele como Xing Ling. Quem não gostou, porta da rua é serventia da casa. Sempre foi, inclusive. Na realidade, a porta da rua sempre foi serventia da casa. Então, no último não, né? Nesse constante esforço de espalhar essas mentiras, tem vários. Se você digitar Frodo Gay no Twitter, você vai ver o tanto de pessoas. Se você vê esses tweets, tem pessoas falando. Como o vídeo que eu fiz, né? Se fizessem o Senhor dos Anéis hoje, o Aragorn provavelmente ia ser uma mulher, o Sam e o Frodo seriam gays, o Gandalf de alguma minoria, entre aspas, né? Ou negro, ou latino, ou qualquer coisa do gênero. E os personagens brancos do filme seriam o Denethor, o Grima e o Saruman, né? E, naturalmente, você atrai essa corja, e aí começa aquele comentário: Sam e Frodo teriam sido gays? Ai, como vamos contar pra ele? Entendeu? E esse tipo de idiotice e tudo mais. Faz o teste. Digita Frodo gay e tudo mais, e você vai ver o tanto. Não são milhões de pessoas, mas tem um número razoável de pessoas com deficiência cognitiva e principalmente com uma inteligência emocional abaixo da média. Porque uma pessoa, para acreditar nisso, ela tem que ter uma inteligência emocional abaixo da média. Quando ela acredita que todas as relações entre seres humanos têm um contexto sexual, essa pessoa tem problema. Se você lê o livro, mesmo no próprio filme, logo ali no começo, na Sociedade do Anel, quando a gente é apresentado ao Sam e o Frodo, eles estão na taverna e você vê que ele quer conversar com a Rose e sente vergonha. Você vê que ele tá querendo flertar com aquele jeito todo cabaço e tá tendo dificuldade. E o final, que como o livro descreve também, os dois estão casados e felizes. Porque na cabeça dessas pessoas, ele deve ter casado para manter as aparências nesse mundo cis,
hétero hobbit. Mas nos livros, o Tolkien, obviamente, ele desenvolve mais do que os próprios filmes. Então, ele também documenta que a Rose morre em 1482 e ele escreve: morte da senhora Rose, esposa do mestre Samwise, no dia do meio do ano. Mas mais do que isso, nas cartas de Tolkien, ele discute a relação do Sam e a Rose, escrevendo: personagem é o tema da relação da vida comum, respirar, comer, trabalhar, gerar, e busca sacrifícios, causas e o desejo pelos elfos e pura beleza. Mesmo que você não tenha lido os livros, tenha visto só a adaptação do Peter Jackson, a trilogia, tá muito claro que os dois não são gays. E ainda tem mais, assim, em 77, na biografia do Tolkien afirma pro Humphrey Carpenter que o Samwise Gamgee foi inspirado nos seus companheiros soldados que ele lutou ao lado da Primeira Guerra Mundial. O Tolkien disse: meu Sam Gamgee é de fato um reflexo do soldado inglês, dos soldados rasos que conheci na guerra em 1914 e reconhecido como tão superior a mim mesmo. E em 56, ele em uma das cartas, ele também reforça: meu Samwise é de fato, como você notou, em grande parte um reflexo do soldado inglês, enxertado nos meninos da aldeia dos primórdios. A memória dos soldados rasos que conheci na guerra de 1914 e reconheci como muito superior a mim mesmo. E o Tolkien tem uma série de estudiosos especializados na obra dele, e um desses, o John Garth, ele descreve a relação entre os dois personagens. A relação entre Frodo e Sam reflete de perto a hierarquia de um oficial e seu comandado na Primeira Guerra Mundial. Os oficiais tinham formação universitária e uma formação de classe média. Os homens da classe trabalhadora permaneciam na patente de soldado ou, na melhor das hipóteses, de sargento. Então ele detalha: um abismo social divide o letrado e ocioso Frodo de seu ex-jardineiro, agora responsável por acordar, cozinhar, fazer as malas. A reticência masculina britânica e a consciência de classe problematizavam as comunicações entre os soldados e oficiais. Os estranhos casais, entre aspas, do campo de batalha. Tolkien mapeia o colapso gradual da contenção através do perigo prolongado, até que Sam possa pegar Frodo em seus braços e chamá-lo: Senhor Frodo, meu querido. Até então, a hierarquia está amplamente invertida. Frodo caminha para uma dependência infantil. Ele apresenta os problemas, Sam as soluções, afirma. Na Primeira Guerra Mundial, esse processo estava longe de ser atípico. Oficiais recebiam comissões por razões de classe, não porque eram soldados ou líderes experientes, enquanto os soldados, muitas vezes, tinham a idade, experiência e sabedoria que seus oficiais careciam. Garth continuou citando a própria experiência pessoal de C.S. Lewis, que teve uma relação similar do Frodo e o Sam com seu sargento. E aí, palavras do C.S. Lewis: cheguei a ter pena e reverência ao homem comum, particularmente ao querido sargento Ayres. Lembrou Lewis: eu era um oficial fútil. Eles davam comissões com muita facilidade na época. Um fantoche movido por ele. E ele transformou essa relação ridícula e dolorosa em algo bonito. Tornou-se para mim quase como um pai. Com a ajuda da conversa caseira de Sam, Frodo até ri na beira de Mordor. Tal som não era ouvido naqueles lugares desde que Sauron chegou à Terra-média, Tolkien diz. Esse é o tipo de riso que o correspondente de guerra Philip Gibbs acreditava ser a fuga do terror, uma libertação da alma pela explosão mental das paredes da prisão do desespero e da ninhada, na frente ocidental, no livro Now It Can Be Told dele. E, é como eu falei, pessoas que sentem essa necessidade, não importa o motivo, elas têm algum tipo de problema. A inteligência emocional dessas pessoas é mínima e não importa se tem um fim isso. É uma questão de pura e simples necessidade. Já virou uma questão de necessidade isso. É diminuir esses vândalos culturais, adorei. Na verdade, eles diminuem a própria luta, porque eles causam antagonismo onde não deveria haver. É aquela coisa,
criar pontes e criar diálogo. Como você cria uma ponte se em todo instante você faz questão de antagonizar com o seu interlocutor? Você não vai criar ponte nenhuma. E de novo, 8% da população não pode, ou pelo menos uma sociedade dita evoluída, todo mundo tem importância. O que você não pode é tentar, de qualquer forma, ganhar as coisas no grito. Porque mesmo que você ganhe, essa vitória vai ser tão fugaz, em pouco tempo você está fadado ao fracasso novamente. Porque você vai criar um movimento diametralmente oposto, só que com uma desvantagem nesse caso. Representam 92% da população. Então, esse tipo de coisa é um tiro no pé e faz com que... É só notar. Parem e notem uma coisa. Todos esses influencers de Twitter e de Instagram que tem, 20 mil seguidores, 30 mil, 40 mil seguidores e que querem ganhar tudo no grito, quando você vai olhar o canal do YouTube dessas pessoas, você tem uma real noção da importância delas. Por quê? Quando você quer ouvir a opinião de uma pessoa, você não vai nos 280 caracteres do Twitter. Você vai assistir. Se a pessoa tem um canal no YouTube, você vai lá assistir um vídeo dela, onde ela pode dar a opinião dela de forma mais complexa, de forma mais completa do que 280 caracteres vão permitir. Aí você vai ver os vídeos dessas pessoas, o cara tem 40 mil, 20 mil inscritos, 20 mil seguidores no Twitter, com 210 views nos vídeos no YouTube. Essas coisas não casam, entendeu? Porque o Twitter é um esgoto. Só que o Twitter é um esgoto onde as pessoas querem ver os animais brigando. Só que é a mesma coisa daquela pessoa que você quer agradar o Twitter achando que vai melhorar suas vendas no que quer que seja. Não vai. E a prova são esses próprios influencers. Porque se você parar para analisar, esses ditos influencers não ganham nada com o Twitter. Já um canal no YouTube e um canal que, já que essas pessoas representam tantas pessoas, teriam facilmente vídeos com 50, 100, 200, 300 mil views. E aí sim gerar monetização. Porque uma pessoa que tuita 20, 30 vezes por dia não tá trabalhando, porque não tem como, né? Você não tem como tuitar 30 vezes num dia e tá trabalhando. Não dá, as duas coisas não dá. Então essa pessoa... Bom, mas já me alonguei demais. Diz aí o que vocês acham, deixa um comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.